Deixa só eu colocar na conversa aqui o nosso Mauro César Pereira, o Pilhado, que estão diretamente do Catar. Mas, Mauro, falando agora da era Tite, tá? Se você tivesse que definir a era Tite na seleção brasileira em uma palavra, qual seria e por quê? Depois vou querer saber também do Nilson César, do Piperno, do Zé Manuel, do Bruno Prado e também do nosso Pilhado, que está no Catar com as suas informações, né? E está acompanhando aí cada passo dessa Copa do Mundo no Catar. Mas e aí, Mauro César, bem-vindo ao Canelada. Se tivesse que definir a era Tite em uma palavra, qual seria e por quê? Bem, boa noite para todos, companheiros, amigos que acompanham mais um Canelada. Fracasso. E por quê? Porque ele comandou o Brasil em 2 Copas do Mundo, teve todo o tempo, um ciclo e meio de Copa, e não é porque perdeu. A Inglaterra perdeu ontem para a França, mas não dá para reclamar do time da Inglaterra, né? Que joga mal, que se preparou mal. O Mbappé ontem teve o jogo mais tímido dele na Copa do Mundo, que foi bem marcado. O técnico Southgate preparou ali bem a sua equipe para neutralizar a arma mais perigosa da França. Perdeu o jogo, porque a França é muito forte, tem ótimos jogadores. O Griezmann colocou a bola na cabeça do Giroud. O Kane com uma trajetória excelente na seleção inglesa. Sem ele, a seleção inglesa não faria o que já fez até agora. Ele acaba perdendo um pênalti, acontece, quer dizer, uma fatalidade. Ali bateu mal, errou. Mas você olha e fala, não, o jogo da Inglaterra foi bom, a Inglaterra está jogando melhor. Ela tem um norte, ela tem em alguma direção. O que a gente viu do Brasil foi o contrário. Isso aí não é por conta do resultado que eu estou falando, não. Estou falando pelo desempenho mesmo. O Brasil perdeu uma Copa América para a Argentina no Maracanã, jogando uma partida sofrível, péssima. E o Tite, no final, bagunçou completamente o time. Aí ele muda a equipe com a entrada dos pontas, tem todo o tempo para preparar, muita tolerância da mídia. Eu já falei aqui, eu até me arrependo um pouco de não ter sido mais rigoroso no desenvolvimento do meu trabalho. Não que o meu trabalho e meu comentário vai mudar alguma coisa, mas é uma questão minha. Eu acho que eu deveria ter sido mais rigoroso, inclusive nos meus questionamentos. Mas não, vamos esperar o processo, tempo de trabalho, todas essas teorias que a gente defende, isso foi tudo dado para ele. Condição de trabalho, ótimos atletas, todo o conforto possível, lugar para treinar, tudo direitinho. E o que aconteceu? A gente viu no jogo em que o Brasil foi eliminado, uma pedra cantada, como jogaria o seu adversário, e o Tite sem nenhum tipo de esboço, sem mostrar uma reação, sem fazer uma mudança no sistema de jogo, trocando os jogadores da mesma posição uns pelos outros. E assistindo ali passivamente. Então ele não se provou um técnico bom bastante para esse nível. Ele é ruim? Não, ele é bom. Ele é o melhor técnico brasileiro? Eu acho que sim. Acho que ainda é. Mas o melhor técnico brasileiro não é o bastante, pelo menos o que a gente percebe na prática, para o embate numa Copa do Mundo. Porque, embora não reúna os maiores técnicos do momento, eles estão em clubes muito ricos da Europa, é uma competição de muita visibilidade, né? O mundo para ver. É uma cobrança maior. São escolas que se enfrentam e ele não se mostrou capaz, né? Não se mostrou capaz. Continuou mais 4 anos, depois dos 2 iniciais, cercado basicamente das mesmas pessoas, tirando o Silvinho, né? O filho dele, o Kleber Xavier, falando aquelas bobagens de REC 5, entre outras coisas, de externo desequilibrante, e aquilo parece que é tratado com uma seriedade danada, e na hora H ele não mostrou. O Brasil não jogou bem, tirando o primeiro tempo, o segundo tempo contra a Sérvia, e alguns momentos contra a Suíça, acho que o time até foi bem. Não vou falar do jogo de Camarões porque era o time reserva, aí não tem sentido. E também a Coreia do Sul, pelo amor de Deus, né? Um time que se entregou. No primeiro teste para valer, o Tite foi muito mal, muito mal. E ele coloca a comissão técnica inteira, porque ele não trabalha sozinho, ele coloca aquela turma inteira, colocava, né? Naquela bancada de entrevista coletiva, todo mundo falava, César Sampaio, Juninho, filho dele, Kleber Xavier, fisioterapeuta, médico, porteiro, massagista, todo mundo falava, né? Então a equipe inteira fracassou. O Brasil tem ótimos jogadores, a geração é boa, é uma mescla de jogadores experientes com outros mais jovens. Tinha o Neymar em condições, né? Depois se machucou, voltou a jogar. E o Brasil jogou mal, o Brasil produziu menos, o Brasil não foi bem preparado. O trabalho do Tite foi aquém. Mas por que não se falou isso antes? Ora bolas, você fala sobre um trabalho quando ele é concluído. Quando conclui, você fala, bem, foi bom ou foi ruim. Isso não é pelo resultado, é pelo desempenho que eu estou falando. E eu acho que o Brasil perdeu para a Croácia por culpa do Brasil. Porque era pedra cantada como o adversário ia jogar e ele não se preparou. Eu estava vendo agora o noticiário da Argentina. O Scaloni está treinando o time dele, pode até dar errado, mas está treinando com 3 sistemas táticos diferentes. E a preocupação número 1 dele, segundo os jornalistas que acompanham lá o dia a dia do time argentino, é neutralizar o meio-campo da Croácia. Óbvio, meu Deus do céu. Qualquer um sabia disso. E durante o jogo, mesmo que fosse uma surpresa, o Tite tinha que ter iniciativa para mudar durante a partida, para mexer na equipe. Ele não fez. Então ele se mostrou aquém nas 2 eliminações, contra a Bélgica e agora contra a Croácia.
Então, fracassou. Para mim é fracasso. Não deu certo. Teve todas as condições, todas as condições. E se não pode criticar nem assim, então não critica mais. Vamos estabelecer o chapa-branquismo na cobertura de seleção brasileira, na análise de seleção brasileira. Porque se o cara fracassa em 2 Copas, o time joga mal, perde, com bons jogadores, com todas as condições, e ainda assim está bom, então o que está ruim? O que é ruim? E outra coisa, o Brasil, a seleção brasileira, a cobrança é a maior sim. Tem que ser maior sim, como um time grande. O Brasil em seleções é time grande, é o maior campeão. Então a cobrança é maior sim. E eu sempre tenho dito, nesse período que eu estou aqui já há 3 semanas, o sucesso que a camisa da seleção brasileira faz, a CBF colhe os frutos, quem dela participa colhe os frutos, jogadores, comissão técnica, todo mundo. Né? Todo mundo que se associa à seleção brasileira colhe os frutos de uma enorme popularidade no planeta, né? Que foi construída pelo Pelé e por todos os grandes craques que jogaram pelo Brasil, pelos grandes times que o Brasil já apresentou. Então, se você participa disso, você tem que saber que a cobrança vai ser maior. Vai ser maior. O Brasil não vai jogar igual ao Marrocos. Marrocos pode jogar daquele jeito lá, como dá para jogar? Qual é a tradição de Marrocos no futebol? Pequenininha. Então, para eles, é aquela possibilidade de jogar na retranca, fazer aquele futebol que é feio, de fato, mas se entregando para superar adversários mais fortes. O Brasil é diferente. O Brasil é outro patamar. Então, a cobrança é maior. Quem assume a seleção brasileira tem que estar disposto a fazer isso. Ou então, vai lá brigar com o patrocinador que coloca na camisa lá, joga bonito, né? Eles colocam na beira do campo, tinha lá, joga bonito. Aí é legal falar que joga bonito, né? Aí é bacana, aí é legal. Então, mas na hora do jogo, na hora do vamos ver, não tem obrigação. Não tem obrigação sim. Jogar bem, nem bonito. Bonito é subjetivo. Jogar bem e ser competitivo. O Brasil não foi competitivo bastante, não jogou bem o bastante. O técnico teve todas as oportunidades, todas. 6 anos de ciclo, meio ciclo, um ciclo inteiro. E o que a gente viu foi menos. Ele vai seguir a carreira dele, pode ser campeão no Corinthians ou em algum outro clube que ele venha trabalhar, porque ele é capaz. Mas, para esse nível, para a seleção, ele não se mostrou bom bastante. Eu acho que essa, para mim, é uma conclusão muito clara, muito clara. Fala, Pilhado, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Agora, passando a pergunta para você. Se você tivesse que definir a era Tite em uma palavra, qual seria e por quê, Pilhado? Eu falaria também fracasso, mas aí vamos para outra, né? Já para não imitar o Mauro, vexame. Eu colocaria vexame, porque diante de todas as chances que o Tite teve, diante de todo o tempo que ele teve, mais de 6 anos, para construir um time e ser eliminado das formas como foi em 2 Copas do Mundo, eu considero um vexame. Eu acho que o Tite foi muito mal, eu acho que o Tite fez 2 Copas do Mundo fracas, não só essa, a Copa da Rússia também eu achei muito fraca, também estava na Rússia, também fui em todos os jogos chatos, com futebol chato, ainda pior do que esse ano. E agora, depois de mais 4 anos de trabalho, é raro alguém ter essa chance de comandar a seleção brasileira numa Copa, fazer um papelão e ter outra chance. Como o Mauro disse, eu acho que a imprensa pegou muito leve com o Tite, muito mesmo leve com o Tite. Até por esse jeito dele, muito educado, sempre legal com todo mundo. Eu acho que pegaram um pouco pesado com o Tite, não me incluo nessa, porque eu sempre fui um crítico, sempre discordei muito de valorizar os números do Tite em eliminatórias, mas isso eu já falei aqui. Deixe o seu like, você que está no YouTube. E aí, Nilson César, agora faço a pergunta para você. Sim, senhor. Se você tivesse que definir a era Tite em uma palavra, qual seria e por quê? Decepção. O Mauro colocou bem, o Pilhado também. O Tite é o melhor treinador que nós temos no Brasil. Mas ele não fez um bom trabalho em Copa do Mundo. Na Rússia, essa eu não conto, porque essa não estava lá. Copa do Mundo que eu conto de verdade é aquela que eu estou. Eu estive em 8 seguidas. Essa aqui eu não conto, eu não estava lá. Mas eu acompanhei de perto, aqui do Brasil, o trabalho do Tite. Na Rússia ele estava assustado. Completamente assustado. Quem esteve lá sabe disso. A gente viu um treinador assustado na Copa do Mundo. Essa aqui do Brasil, essa aqui do Catar, eu pensei que ele estaria um pouco mais tranquilo, mas não teve variação tática nenhuma. O primeiro adversário com um pouquinho mais de dificuldade foi a Croácia, e nós não passamos pela Croácia. Eu queria deixar um ponto aqui, para o Mauro, para o Pilhado, para o Piperno, Bruno, o Zé, discutirem aí. Nós ganhamos a Copa de 2002, isso, porque não adianta falar só treinador. Nós ganhamos a Copa de 2002, eu vou citar 5 aqui. Nós tínhamos Cafu na lateral direita, Roberto Carlos na lateral esquerda. Nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo.
5 caras absolutamente diferentes. Hoje nós temos um diferente, que é o Neymar. E parece que Copa do Mundo e Neymar não tem combinação perfeita. Não dá certo. Copa do Mundo e Neymar, por enquanto, não combinaram. Copa e Neymar não tem uma combinação. Mas ele é um cara diferente. Demonstrou isso numa única jogada. Como o Vinícius Júnior numa única jogada, por isso que é uma burrice enorme tirar um jogador desse num jogo decisivo, né? Porque numa única jogada um cara desse decide. Então o único diferente que nós tínhamos fez uma jogada e decidiu. Será que esse fato de nós termos jogadores muito abaixo desses que eu citei quando nós ganhamos a última Copa, que foi a Copa de 2002, também não pode ser um peso? Eu queria ver o Mauro, o Piperno, o Bruno, o Zé, o Pilhato falando sobre isso. Porque nós precisamos alertar isso também. Os nossos jogadores... Olha a lateral nossa. Era Danilo Penso de um lado, né, e o Militão improvisado do outro. Né? Nós tínhamos, em 2002, Cafu e Roberto Carlos. Tinha lá Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Extra séries. Então nós tínhamos jogadores extra séries quando nós ganhamos Copa. Pode ver, 70. Só de 70. Clodoaldo, Gerson Pelé, Jair, Tostão, Rivelino. O mais grave é que nas laterais é que não tínhamos outras opções para levar mesmo. 62, extra séries. 58, jogadores extra séries, né? Então é muito difícil você ganhar uma Copa do Mundo com jogadores que são bons, ninguém está dizendo que não são bons. Mas você pega um Rafinha, esse menino ficou assustado na Copa, não jogou nada. Ele está assustado, é a primeira Copa dele, talvez na outra renda mais. Será que esse fato de não ter mais esses jogadores extra-série não pesa e não pesa bastante? A gente já está voltando na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, pela Rádio Jovem Pan FM, também Jovem Pan News. E aí eu vou querer saber do Bruno Prado, do José Manuel de Barros, do Fábio Piperno, sobre a Era Tite. Estamos voltando na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, em todas as plataformas, com canelada para você. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, a Jovem Pan que é TV, rádio e YouTube. E aí, Bruno Prado, como você definiria a Era Tite em uma palavra e qual seria a palavra, Bruno Prado? Por que a palavra? Acho que, resumindo tudo, eu coloco como razoável. Acho que foi o melhor técnico que a seleção teve depois do Penta. Depois de 2002, daqui para frente, acho que ele foi o técnico que fez o melhor trabalho na seleção. Acaba ficando razoável, porque na principal competição ele não conseguiu chegar mais longe, ele caiu nas quartas de final, então isso acaba tendo um peso. Acho que teve momentos, na primeira Copa ele pegou 2 anos ali, e ele pegou numa situação mais emergencial de tentar classificar para a Copa, porque o time não estava bem, conseguiu encaixar um time muito rápido, na primeira tentativa o time encaixou, conseguiu vitórias seguidas, classificou. Em cima da Copa, ele perdeu alguns jogadores e aí ele não conseguiu arrumar outra maneira. Ele perdeu o Daniel Alves, ele perdeu o Renato Augusto. Ele estava lá, mas teve uma queda física. E o próprio Neymar chegou à Copa com 3 meses parado, né? Ele voltou a jogar na seleção, nem voltou no clube dele. Então o Neymar começou a Copa muito mal em 18, foi crescendo depois, e ali o Tite tentou fazer uma mudança na maneira de jogar depois do amistoso com a Inglaterra, que ali não funcionou totalmente, né? Ele passou a jogar de uma maneira mais posicional, antes eles se aproximavam ali para tabelar, o Coutinho saía da direita, vinha para dentro, o Neymar da esquerda para dentro, se aproximava ali de Paulinho, de Renato, de Gabriel Jesus. Depois ele passou a tentar, ele achou que para furar defesas mais fechadas ele tinha que fazer o posicional, ou seja, cada um mais ou menos no seu setor, para que a bola chegasse lá para abrir a defesa adversária. Então ele deixou o William bem aberto de um lado, o Neymar do outro, enfim. Acabou rendendo menos, perdeu o Daniel, que era um armador. Então ele perdeu 2 articuladores, o Daniel e o Renato Augusto, e não conseguiu criar um time tão eficiente. Acho que ele fez uma Copa ok em 2018, perdeu para um time que era do mesmo nível do time dele, ali era um jogo que qualquer um podia ganhar, ganhou a Bélgica, foi mais feliz naquele dia, foi mais eficiente. Aí depois, entre a Copa de 18 e a Copa América de 21, acho que aí ele teve um momento de dificuldade. Acho que aí realmente o time não jogou bem. Ele teve um momento que ele tentava propor jogo e não conseguia, ele teve muita dificuldade, ele usava Gabriel Jesus ou Richarlison pelos lados, jogadores mais de força, o Brasil muitas vezes ficava com a bola, não conseguia entrar na defesa adversária, teve vários momentos de lesão do Neymar, do Coutinho, que eram jogadores mais criativos,
O Marcelo, que era um lateral muito criativo, também não participou desse ciclo, porque teve uma queda de rendimento. Então aí ele passa a ter laterais menos técnicos, né? O Daniel foi bem até a Copa América de 19, depois teve uma queda, então ele passa a ter esses laterais. Teve um momento que ele não tinha nem os laterais muito criativos e nem os pontas, então ele ficava bem travado mesmo. Ali foi um momento ruim. E no segundo semestre de 21, após a Copa América, mais precisamente na segunda data FIFA após a Copa América, ele ganha a alternativa dos pontas e o time melhora. Primeiro com o Rafinha, com o Antony, depois o Vinícius Júnior, e aquela temporada passada que o Vinícius fez no Real Madrid, consolidou o Vinícius, ele entrou bem, aí o time volta a crescer de produção, o time volta a jogar bem. Acho que a ideia de um time mais ofensivo que ele começa a formar nos amistosos com Gana e Tunísia e leva para a Copa, acho que foi uma boa alternativa, acho que o time fica ainda mais criativo. Na Copa faz um jogo muito bom com a Sérvia, com a Suíça razoável, e Camarões não. Com a Coreia faz um jogo muito bom, sim, é verdade que a Coreia ajudou bastante, deixou bastante espaço. E com a Croácia, o primeiro tempo foi bem ruim. No primeiro tempo, a Croácia com maioria no meio, que realmente era algo previsível, além dos 3 no meio, os 2 pontas vieram jogar por dentro, o Perisic e o Pasalic. Pasalic faz isso também na Atalanta. A Atalanta joga com alas, com 3 zagueiros, ele joga mais por dentro do que na ponta. E ficou um 5 contra 4, no Brasil o meio era o Casemiro, o Danilo vinha para dentro, o Neymar e o Paquetá, ali a Croácia levou vantagem e levou o jogo para o ritmo que ela queria, né? E a Croácia foi melhor que o Brasil no primeiro tempo, foi um primeiro tempo bem ruim. Acho que o time melhora no segundo tempo e na prorrogação, acho que melhorou a marcação-pressão. O Brasil não passou a disputar assim, esse espaço de meio com a Croácia, tocando bola. Isso acho que é uma característica que falta um pouco ainda para a seleção. Mas melhorou a pressão nos jogadores da Croácia, começou a roubar mais bola e chegar mais à frente. O Antony entrou bem no jogo, né? Como no meio estava difícil, jogava muito na lateral, mas no primeiro tempo o Rafinha não estava bem, o Vinícius razoável, o Antony entrou muito bem, o Rodrigo entrou bem também, então começou a criar e perder muito gol. E na prorrogação acho que o Brasil foi melhor também, fez o gol, aí vacilou e tomou um empate. Então acho que na média fica razoável. Acho que o Tite é o melhor técnico que o Brasil tem, dos brasileiros. E como eu falei, acho que desde o Penta foi o melhor trabalho da seleção como treinador, mas nas 2 Copas o time poderia ter ido mais longe, acho que mais nessa. Em 2018, como eu disse, acho que perdeu para um time do mesmo nível, esse ano perdeu para um time que era inferior. Então acaba ficando uma decepção no final.